Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, pues estamos ya en la cuarta mesa de la jornada, estamos ya en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador del Seminario Internacional y bueno, continuamos en la tarde en el Panarinfo con la mesa que recoge la pregunta de ¿es la justicia transicional una estrategia para frenar el ascenso de la extrema derecha en el mundo? Un poco seguimos en el debate de la mañana y para ello pues contamos con compañeros, compañeras pues de un amplio recorrido. Ya casi todas y todos conocemos a las compañeras y compañeros, pues voy a hacer una breve presentación de ellos. Tenemos a Adoración Guamán, doctora por la Universidad de París, Nanterre, y Universidad de Valencia, cientista política y jurista, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Lex Mercatoria, Derechos Humanos y Democracia, y miembro fundadora de CLAU, ¿no? Del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, y bueno, ahora pues también haciendo una labor en la Embajada Española en Quito, ¿no? Con sus conocimientos en derecho laboral, ¿no? Gracias por estar aquí. Nos acompaña Antonio Carlos Almeida Castro, Cacay, abogado, fue secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas Humanas y secretario del Consejo de Derechos de Defensa de la Persona Humana, ambos del Ministerio de Justicia. Es miembro del Instituto de Defensa de Derechos de Defensa, del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales y del Instituto de Garantías Penales, uno de los fundadores del movimiento antiterrorismo penal y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Es un honor estar también contigo en la mesa. Muchas gracias, Cacay. Mauro Meneses, maestro en Derecho Público, maestro en Derechos Humanos por la universidad, compañero del programa, también profesor, doctorando en Ciencias Jurídicas y Políticas, profesor y pesquisador, investigador, convidado en la Universidad de Castilla-La Mancha, consejero en el Observatorio de la Democracia de la Abogacía General de la Unión de Brasil. Muchas gracias, Mauro, por estar aquí compartiendo y aportando, como siempre, todo tu conocimiento, sabiduría en la academia y también en la amistad que nos tenemos. Y tenemos también a Rosángela Cavalesi, integrante del Instituto Joaquín Herrera Flores en América Latina, doctora en Derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesora de cursos de graduación y de posgraduación en la misma universidad y en la PUC de Río, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y directora del Instituto Brasileño de Política y Derecho del Consumidor. Además, también profesora de la maestría del máster de Derecho Humano, Interculturalidad y Desarrollo. Muchas gracias, Rosángela. Un placer estar con vosotros en la mesa. Vamos a tener, igual que en las anteriores mesas, un tiempo de 10 minutos, que yo estaré pendiente con el papelito y nos miraremos para tener controlado el tiempo. Os avisaré con 2 minutos de antelación y, si os parece, pues después tendremos un debate con el público, esperemos que así sea y que tengamos tiempo para hacerlo, ¿vale? Empezamos entonces, si nos parece mal, con la intervención de Rosángela, ¿puede ser? ¿La empezamos de acá para allá? Sí. ¿Sí? Un poco, porque pensaba que era la última. Bueno, Sí. Pues entonces hacemos de allí para allá. Não, Mauro, tudo bem, pode ser a primeira. ¿sí? Posso. Está. Entonces, Rosángela, te interpelamos con la pregunta, ¿es la justicia transicional una estrategia para frenar el ascenso de la extrema derecha en el mundo? Bueno, pues tiene 10 minutos. Muchas gracias, Rosángela. Gracias Vicente, com muito gusto que estou acá. Vou pedir licença para falar em português, porque o portunhol nem sempre é bem compreendido. Estou bem feliz de estar nessa casa, que é uma casa que já cultivamos e somos recebidos com amigos de sempre. Um prazer estar sobre a mediação, a coordenação do Vicente
e com os colegas Adoracion, Antônio Carlos Castro Cacai, não é? Mauro Menezes e Juan Martim. A minha fala vai ser bastante dentro do previsto, pequena, e espero que possa contribuir. Quero agradecer o convite, né? Agradecer especialmente a Prudente, que tão gentilmente não só é um dos organizadores, mas consegue fazer a mediação e coordenar, não é, todo esses amigos que se reúnem aqui. Então, a primeira lembrança que eu tive quando eu vi o título, e fiquei um pouco preocupada, porque é bastante complexo, foi sobre um interessante diálogo, na verdade, uma declamação que a filósofa Mosé fez e que está na internet, e ela fala sobre as palavras. Ela começa dizendo: eu tive uma notícia terrível, as palavras não sabem o que dizem. E então, com esse mote que eu inicio aqui, porque realmente nós temos que tomar consciência que a produção de conteúdo, de sentido, dos conceitos, não está dada em si, mas depende do intérprete que vai produzir esse sentido, ou seja, em regra, os conceitos que são abertos, eu estou falando todos os conceitos que estão no título da nossa mesa, e no próprio título do nosso seminário, sobre a justiça transacional e a estratégia de frear a ascensão da extrema-direita no mundo, e as possibilidades sobre isso, elas são produzidas a partir de uma interpretação. Ou seja, esses conceitos exigem uma necessária conexão entre os fatos, né, entre a realidade e a compreensão que teremos dele no mundo das ideias. Isso significa que a linguagem tem sido também uma estratégia, aqui entre comas, perfeita para, principalmente, as ditaduras. No campo jurídico, nós temos uma experiência muito clara, muito forte, porque o mecanismo de dispersão tem sido essencial mediante a historicidade dos conceitos. Nós já aprendemos, desde os nossos primeiros anos de estudo, que os conceitos jurídicos são ahistóricos. E, ao torná-los ahistóricos de uma forma fictícia, evidentemente, né? Porque toda uma produção fictícia que nós temos, a relação jurídica não é uma relação social vestida de direito, já dizia Kelsey, né? Na verdade, é uma grande ficção, mas o fato que não só está no mundo resultante dessa ficção, mas principalmente se coloca como além do tempo, ou seja, fora, não é, de uma cronologia histórica. E isso nos deixa, por um lado, calmos, né? Principalmente os dogmáticos ficam calmos com isso, porque não tendo que inserir, não é, cada contexto, cada relação no tempo, menos trabalhoso e, vamos dizer, menos complexo a sua compreensão. Mas, justamente, nós estamos fazendo hoje uma proposta contrária, uma proposta inversa, ou seja, reconhecer a complexidade desse pensamento e, principalmente, reconhecer a importância e a relação entre o tempo, não é, a memória, que aqui estamos como, vamos dizer assim, como um conceito-chave para essa nossa mesa, e tantos outros conceitos. Ou seja, temos que tomar cuidado quando vamos adotar conceitos e expressões como memória, verdade, justiça de transição ou mesmo estratégia, que não é um conceito simples, nem um conceito a ser desprezado, digamos, como, não só como mediador, mas como controle também, ou possibilidade de controle. E aí eu trago de imediato algumas premissas ou registros históricos, e eu estou falando a partir do Brasil, evidentemente, e alguns marcos normativos e práticas sociais que nos permite observar, não é, essa questão ou esse problema que nos é trazido com essa mesa. Eu fui me inspirar num professor, de tão jovem que ele era, meu do mestrado, que é José Maria Gomes, e ele coordenou um projeto magnífico
sobre a justiça transicional, mas principalmente sobre a verdade e memória, e ele, num artigo que fala sobre a natureza e potencialidades e limites da justiça transacional, ele vai situar o contexto histórico do mundo em transição e, principalmente, lembrar como a memória tem que ser reativada e como se pode, novamente, reconhecer as violências que estão fragmentadas nas periferias do sistema e, principalmente, compreender melhor, não é, um humanitarismo que ele chama compassivo e que se produz no marco da ordem global liberal. Ele escreve em 2016 esse relatório, mas eu diria hoje numa ordem neoliberal que se espalha por todas as instituições e instâncias. Diz também o José Maria Gomes da emergência da incorporação da justiça transicional na demanda universal por justiça de direitos que marcam a nossa época. E a possibilidade da internacionalização revela, não é, como as descontinuidades, as fragmentações, aliás, a fragmentação é, vamos dizer, um desdobramento do próprio processo de globalização e, ao mesmo tempo, um deslocamento, não é, da compreensão da história e, principalmente, da compreensão do que está fazendo parte dessa história e tudo isso implicando, obviamente, na questão da justiça transacional. É muito importante alguns dados institucionais concretos do Brasil, acho que alguns colegas já trouxeram, mas eu queria retomar. Então, nós temos e tivemos uma dinâmica de democratização que veio de baixo, né, principalmente com a volta dos exilados, nós estamos pensando, né, a partir do golpe de 64, e uma expectativa de luta política no terreno institucional e com um marco, por exemplo, das diretas já, não é? E ainda a priorização de uma reconstrução da história, diríamos assim, mas que vai desaguar, não é, num lugar que não era bem o pretendido, ou seja, numa lei da anistia. E essa interpretação é que vai dominar, infelizmente, e vai ser uma grande barreira de contenção para uma memória social histórica sobre a ditadura. As práticas sociais que nós vamos encontrar para retomar, né, e reconhecer essas políticas públicas de memória, eu acho que nós vamos ter como um marco bastante importante essas comissões da verdade do Rio de Janeiro, principalmente em relação a uma delas que faz o trabalho o professor José Maria Gomes, e essas disputas da memória. Então, a questão da memória, e aí estou aqui com a professora Maria José, que não é uma... É um direito, mas não é uma só, né? É uma memória sobre a repressão da ditadura militar, não supõe a existência de uma única memória, mas uma pluralidade de memórias no bojo, não é, de um processo inacabado político e que não consegue, até hoje, acertar as contas com esse passado bastante violento. Então, essas memórias, que não é uma só, são várias, elas entram em conflito com os vários sentidos e marcos interpretativos, seja do passado ou do presente, e essa dinâmica implica impor estações hegemônicas, vamos dizer assim, nas próprias lembranças, não permitindo que se avance no reconhecimento da própria violência, dos traumas e na própria verdade, ou a memória que abre os espaços para que se conheça a verdade. Contudo, nós não podemos deixar de reconhecer alguns marcos institucionais que foram e têm sido, não é, relevantes nessa perspectiva da justiça transicional. E aí eu estou falando, naturalmente, ainda de uma forma tímida e restrita no governo do Fernando Henrique, mas de uma forma bastante diversificada e intensificada no governo de Luiz Inácio Lula, de 2003 a 2010, e no governo de Dilma Rousseff, 2011 a 2016, e só, vamos dizer assim, cortado, não é, fragmentado, em razão do golpe que ela sofre. Então, o primeiro passo foi dado realmente no governo do Fernando Henrique, mas nós vamos encontrar
não é, uma emergência muito forte, principalmente nos governos de Lula e Dilma, e com avanços, principalmente, nos discursos, narrativas, e, mais do que isso, numa proposta que vai trazer um reconhecimento, inclusive, internacional em relação a essas reações, numa perspectiva do resgate da memória. Mas o grande marco, sem dúvida, da memória, a gente não pode deixar de citar, ele diz respeito a um fato muito recente, que é o 8 de janeiro de 2023. E aí eu chamo a atenção, a partir da atenção que a Carol Prone chamou num artigo recente, quando ela diz que qualquer pessoa que defenda as regras democráticas e o regime constitucional compreende e valoriza a realização do ato pela democracia convocado pelo presidente da República em 8 de janeiro. Qualquer democrata compreende a importância de registrar a tentativa de golpe como o dia da infâmia, dia em que as ameaças proferidas ao longo da campanha eleitoral pelo próprio candidato derrotado foram concretizadas. Sem sombra de dúvida, nós temos não só um momento clave, mas principalmente uma oportunidade, né, de avançar. E aí, dando um salto olímpico, porque me faltam 2 minutos, passo para responder, não é, a pergunta fundamental. A questão da expectativa ou perspectiva, no sentido de se temos ou não possibilidade de projetar o futuro, ele está, obviamente, implicado, ou pressupõe, melhor dizendo, a existência de um presente. Então, nós podemos afirmar que, desde a eleição de Lula, agora com a sua posse no ano passado, nós podemos reconhecer que, novamente, nós voltamos a viver o presente. E se isso é, de fato, um fato, nós voltamos a respirar, embora nem em todo momento, né, tem exceções, mas essa dimensão, porque a dimensão da desigualdade no Brasil ela é quase que irreversível, mas, ao termos um presente, nós temos capacidade de projetar um futuro. E aí a nossa impertinência, ou a pertinência da questão da justiça transicional, que poderia, como estratégia, tentar barrar nova ascensão, né, da extrema-direita, não sei se seria nova, mas permanecendo a ascensão da extrema-direita no mundo. Sobre isso, eu gostaria de trazer a questão dessa justiça e vinculada à memória, como eu dizia no início, e essa memória vinculada como uma unidade, vinculada ao tempo, na perspectiva de Hobsbawm. Bem, no que tange a essa estratégia, se nós ficarmos pensando como um mecanismo de controle, nós não teríamos possibilidade de, através dessa estratégia, fazer esse combate. Se formos pensar na estratégia no sentido do agir do exército, no sentido, né, do que os gregos nos ensinaram, talvez ela seja uma possibilidade, uma perspectiva de, não digo frear, mas tentar estabelecer uma oposição. Mas no sentido de Foucault, como uma relação de força, uma estratégia que nem precisa de um estrategista, segundo ele, aí sim seria uma resposta positiva. E para finalizar, então, esse poder relacional seria constituído por relações de força e, através delas, ele se arranja em suas formas históricas, principalmente sabendo-se que o poder ele não se dá, ele não se troca, ele nem se retoma, mas se exerce. Não é isso nas palavras do próprio Hobsbawm. Só existe uma ação, como também da afirmação, que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas, acima de tudo, uma relação de força. Para finalizar, então, na perspectiva desse tempo, espaço e memória tão necessários, eu vou trazer um fato que permanece desde 2021 e que não nos sai, não é, da garganta. Foi quando, em 6 de maio de 2021, nós tivemos a chacina de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E, lendo ontem, num grupo, as palavras de uma das mães de filhos que foi assassinado, foi morto na chacina de Jacarezinho, que é Sandra, ela dizia: já estamos há 4 meses de fazer 3 anos da chacina do Jacarezinho. 27 filhos, 27 mães e tantos filhos, irmãos e familiares, sem resposta de nada. Está se aproximando de retirar os restos mortais desses filhos. E aonde pedir?
diz ela, palavras da Sandra, para que essas famílias possam retirar os restos dos filhos e da dignidade que o Estado do Rio de Janeiro não deu. Até quando seremos vítima fatal desse Estado opressor? 3 anos e até hoje só vimos mães sendo enterradas, quanto mais vão sendo enterradas, mais sistema genocida do governo. Em resumo, a justiça transacional, como estratégia, constitui uma luta constante no campo do poder que é relacional. Graças. Muito obrigada, Rosângela. Se me olvidó disculpar, disculpar al profesor Juan Sánchez, el profesor de la Universidad de Sevilla, que no ha podido estar con nosotros, que nos pide que os traslade su tristeza de no poder acompañarnos por asuntos laborales, y al cual, bueno, pues le agradezco, también tenía que mencionarlo. Muchas gracias, Rosângela. Al final de las intervenciones intentaré hacer, bueno, pues unas ideas fuerzas para animar al debate, no para repetir lo que ya se ha repetido, que sería muy complicado, pero lo dejaremos para el final para que tengamos una conversa con vosotras y vosotros. Muchas gracias. Entonces, profesor Almeida tiene la palabra. Cacay. Bem, primeiro eu quero registrar que um tema tão oportuno, acho que importante, infelizmente não serve para discussão em Gaza, porque depois do genocídio não há que falar em nenhuma hipótese de justiça transacional, porque não haverá depois, não haverá nada, o genocídio liquida tudo. Então quero fazer um registro de solidariedade ao povo palestino. E agradecer imensamente a você, Carol, a Gisele, a Larissa, a todos vocês. É uma alegria. Eu acho que uma das maneiras que a gente tem de avançar, de fazer resistência à extrema-direita é esse debate. São debates como esse, onde a gente consegue, de alguma forma, nos posicionar e pensar no que está acontecendo. O Brasil passa por um momento extremamente delicado. Nós estamos ainda num momento, eu diria, de existência da tentativa de golpe. Nós não vencemos completamente. Tivemos 2 momentos mágicos depois que o Lula tomou posse. O primeiro no dia da posse, porque foi como se o Brasil tomasse posse dele mesmo. O Lula teve um ato genial de subir com aqueles invisíveis sociais. A gente que estava lá em cima, né, Messias, olhando por cima da rampa, ele subindo, eu sou cego de um olho. A impressão que dava é que aquela multidão que estava na praça estava toda subindo a rampa, como se tivesse o Brasil tomando posse de si mesmo. E o segundo momento, que foi muito interessante, foi no dia 9 de janeiro. Depois da tentativa de golpe, o Lula voltou e reuniu todos os governadores e ministros do Supremo, e também do Senado e Câmara, e atravessaram a Praça dos Três Poderes para poder fazer um abraço simbólico ao Supremo Tribunal Federal. Foi realmente muito bonito, eu falei com pessoas ali que estavam chorando, uma coisa extremamente importante. Mas aí nós temos que ter uma discussão, porque eu, na verdade, ia falar uma outra coisa, mas depois que eu ouvi hoje a Gisele falando e ouvi a observação que a Simone fez, eu queria dar um outro enfoque a essas poucas palavras que vou dizer aqui. Nós vivemos, Messias, um momento especial no Brasil. O Poder Judiciário, como já foi dito, e todos nós sabemos, é um poder patrimonialista, conservador, reacionário, misógino, racista. Se você pega no Brasil a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior, 300 e tantos embargadores, só tem homens brancos, não tem mulher, não tem negro, famílias abastadas. É um sintoma do que é o Poder Judiciário brasileiro. Porém, é importante que a gente faça essa reflexão, estou falando isso muito em função do que foi falado hoje pela manhã, que no momento em que a gente vivia um executivo fascista, absolutamente quebrando todas as estruturas democráticas, como conseguiu quebrar o Bolsonaro e sua gangue em 4 anos de governo. Se tivesse tido mais 4 anos, o Brasil deixaria de existir. Todos os princípios humanistas foram sendo derretidos e capturados estrategicamente, nada era por acaso. Então nós tínhamos um executivo fascista, tínhamos um Congresso Nacional cooptado, a grande maioria cooptado pelas emendas daquele que nós conhecemos bem, alguns cooptados por dinheiro, outros cooptados por poder.
E nós, por incrível que pareça, tivemos a resistência através do Supremo Tribunal Federal, que é um pouco o que a Simone falou hoje pela manhã, resumindo numa frase. Quer dizer, nós tivemos uma resistência à assunção completa da direita, da ultradireita e desse reacionarismo coordenado pelo grupo Bolsonaro, baseado quase exclusivamente, claro, a sociedade civil conseguiu dar o apoio, mas quem resistiu, por incrível que possa parecer, foi o Supremo Tribunal Federal. Eu sou um crítico, eu advogo no Supremo há 40 anos, eu sou um crítico ferrenho, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Tem um ano que eu só elogio, estou doido para voltar a criticar já, viu? Não aguento mais. Mas realmente nós temos que reconhecer, Carol, que é incrível. Nós vivemos um momento que a resistência se dá através de um poder conservador que já está passando dos limites em muitas coisas, na condução dessa resistência. Mas aí é importante que a gente tenha essa noção do que é possível fazer numa sociedade como a nossa, porque a gente tem que fazer uma reflexão, no meu ponto de vista, que nós não estamos mais numa luta partidária, de uma luta ideológica, como sempre tivemos ao longo das nossas vidas. Todos nós, de alguma forma, participamos de um projeto de democracia, ou dentro de partido, ou dentro de organismos internacionais, ou dentro de entidades específicas, e nós participamos disso fazendo um trabalho que é um trabalho institucional e absolutamente conhecido, e tem 300 mil livros sobre isso. Hoje não. O Brasil, especialmente, mudou. Nós hoje vivemos uma desumanização das pessoas. As pessoas não estão discutindo mais a questão política, Larissa. Não é essa a questão mais. Claro que, no fundo, a gente tem a ilusão de que é. Mas é muito mais do que isso. Uma sociedade dividida, uma sociedade absolutamente... O ódio foi inoculado na sociedade brasileira. E, a partir daí, pela primeira vez, nós vimos o quê? Nós vimos as famílias se dividirem de uma forma, não aquela política boa, eu sou de Minas Gerais, a política se faz 24 horas por dia. Agora não, agora é uma divisão real. E quando nós estamos saindo de uma tentativa de golpe que ainda está latente, nós temos que fazer uma reflexão grave. Por que o Brasil chegou, dentre outros motivos, aonde chegou agora em 8 de janeiro? Porque o Brasil não teve a coragem e a dignidade de enfrentar as suas mazelas. No governo militar, isso já foi dito pela manhã, não houve nenhum tipo de punição, não houve sequer uma condenação na sociedade mesmo. Há uma proteção, e hoje, todo governo, infelizmente, de esquerda costuma ser punitivista. Hoje, mesmo no governo Lula, há um excesso de passar a mão em cima dos militares. Nós temos que ter coragem de fazer essa cobrança, porque senão nada vai adiantar. A reação ao 8 de janeiro, que é uma reação gravíssima, que nós estamos fazendo cada um nos seus limites, essa reação terá sido frustrada se ficarmos enfrentando, e ainda assim o Supremo Tribunal terá tido importância, mas também frustrada, ficarmos apenas na periferia e naqueles pretendentes a terroristas mirins, que foram os 1.370 que foram presos. Cadê os militares? Cadê os generais? Se nós não tivermos, nós estamos tendo a chance. Não se puniu no golpe de 64, agora saiu um documento da CIA que reconhece que Geisel autorizou a execução de 149 brasileiros. Eu não sei se é mais grave a determinação do Geisel ou esse documento está na CIA. É tudo extremamente complexo. E o Brasil sempre, fazendo uma subleitura do brasileiro cordial, o Brasil nunca se deu respeito. Aqui já foi citado pela manhã a frase do Bolsonaro quando votou pela cassação, fazendo o elogio ao Bilhante Ustra, deveria ter sido cassado. Aquilo é motivo de cassação no Congresso Nacional. Um Congresso que se respeita, o Congresso Nacional Brasileiro não se dá o respeito. Então nós estamos num momento, talvez único, de tentar fazer. E aí vai ser uma coisa danada, porque nós vamos fazer via judiciário, via Supremo Tribunal, que também dentro de 15, 20 dias, um mês, 2 meses, vai voltar a ser o reacionário que é, o patrimonialista que é, aquele poder que nós vamos ter que criticar e enfrentar. Só que hoje está nas mãos dele poder dar uma chance do Brasil dar um passo além. Quer dizer, essa possibilidade de fazer a resistência através da justiça transacional
ela existe hoje, ainda que concentrada, a Simone falou isso de certa forma, no Supremo Tribunal Federal. É claro que a evolução do direito internacional nos permite imaginar uma hipótese mais interessante. Foram quebrados os sistemas, a prescrição, o bis in idem, o trânsito de julgado específico absolutório, quando você tem que priorizar a hipótese de chegar à verdade. A verdade, ela não é um direito tão somente, vocês sabem disso melhor do que eu, daquela família que sofreu a opressão. Ela é um direito da sociedade como um todo. Se nós chegarmos à conclusão que a sociedade tem um direito a essa verdade e a punição daqueles que são responsáveis, nós teremos como cobrar da sociedade que nós vivemos hoje. Esse 8 de janeiro, eu não sei quanto tempo tem ainda, esse 8 de janeiro, que não acaba nunca, e felizmente que nós estamos conseguindo vivê-lo de uma forma intensa pelos mais diversos motivos, ele pode nos dar uma resposta, ainda que uma resposta não ideal, porque a sociedade como um todo não entende muito o que aconteceu e o que está acontecendo. As penas, eu sou advogado criminal, eu entendo as penas extremamente exorbitadas, por quê? Porque no Brasil você tem pena mínima e pena máxima. Se condenar, tem que ser a pena mínima. Como há um concurso material, o mínimo é 12 anos, 15 anos. Então é uma situação gravíssima. Mas o que nos faz, está acabando? O que nos faz, no meu ponto de vista, ter a hipótese de uma reflexão importante, é que mesmo se for pela via estreita do judiciário constituído que está aí, e que não tenhamos dúvida, vamos ter que enfrentá-lo em muito pouco tempo, porque é reacionário, um judiciário que tem Fux como ex-presidente do Supremo, evidentemente é um judiciário que nós temos que ter uma preocupação enorme com ele. Mas, de qualquer maneira, se nós conseguirmos fazer uma hipótese de punição, e olha que eu sou um garantista de primeira ordem, sou um advogado que tem uma dificuldade de falar em punição, de falar em cadeia, tudo isso para mim é extremamente doloroso. Mas nós temos que ter a responsabilização, no 8 de janeiro, dos financiadores de verdade, não esses 40 bagrinhos que foram agora indiciados, mas daqueles que financiaram aquela estrutura cara para dar o golpe, sim, e o golpe estava muito bem fundamentado. Era tentar o golpe, fazer a GLO, e através da GLO botava o exército na rua, e nós tínhamos a hipótese, provavelmente eu estaria aqui, não como convidado, mas como fazendo alguma coisa de mais longo tempo, né? Muitos de nós aqui não poderíamos ficar por lá. E depois, a necessidade extrema também de pegar os políticos que fizeram essa estratégia de poder, já estamos começando a fazer, mas sem chegar nos militares. Militares, claro, nós já temos comandante do Corpo Bombeiro que está preso, nós temos pessoas da Polícia Militar que está presa, mas a estrutura do Exército, que foi a estrutura que bancou essa hipótese de golpe. Então, a hipótese de você ter uma justiça transacional, para nós ela existe, como eu disse no início. Infelizmente, ela não vai existir para o povo da Palestina, porque o genocídio extermina tudo e não há depois. Nós ainda temos um depois, nós ainda temos um enfrentamento, e eu espero que esse enfrentamento se dê nos debates, que eu quero parabenizar vocês por promover debates como esse, mas também na luta interna dentro do país, não só partidária, não só política, porque isso foi fragmentado no Brasil. Mas se eles querem fazer o jogo fora da política, fora da ideologia, nós faremos aonde for preciso, porque é necessário resistir. Obrigado. Muito obrigado, profesor Almeida. Paso la palabra a la profesora Adoración Guamán. Tienes igualmente 10 minutillos, te avisaré. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar un año más rodeada de personas, de compañeras a las que admiro, a las que quiero, que todos los años nos dan la oportunidad de venir aquí en este encuentro de teoría crítica, donde podemos compartir luchas, compartir militancia, compartir esta ciencia crítica y militante que las que estamos dentro y fuera de la universidad, depende del momento de nuestra vida, pues siempre esperamos este momento del año para poder compartir y pensar juntas. Voy a hacer una aproximación al tema distinta en mi condición de laboralista, feminista, que practica la ciencia crítica y militante, y voy a intentar entrar en el tema que hoy nos ocupa
desde el punto de vista del laboralismo, de los derechos sociales, y para ello quiero plantear dos ejes que voy a intentar cruzar. El primer eje, la primera pregunta que me planteo, o la primera cuestión que me inquieta, es que la justicia transicional se ha centrado en violaciones, normalmente en violaciones de derechos civiles y políticos. Cuando aparecen los DESC, normalmente existen reticencias y hasta el punto que la mayoría de la teoría al respecto y la gran parte de los procesos, informes de comisiones de la verdad, sentencias, etcétera, se han centrado en las violaciones de derechos civiles y políticos y han dejado de lado o han tenido como una menor atención hacia los derechos económicos, sociales, culturales y, en particular, los derechos laborales. Como laboralista esto me inquieta porque luego voy a intentar justificar que precisamente la violación de derechos laborales y especialmente los derechos sindicales son el preludio, matar a la protesta es el preludio de violaciones de los derechos que normalmente nos ocupan en este tema. El segundo de los ejes, que va vinculado al primero y de ahí mi inquietud, es que precisamente la violación de derechos laborales es una parte fundamental de la ofensiva de las extremas derechas que cuando llegan al poder y cuando plantean sus programas, lo que están planteando es una clara voluntad de anular el conflicto capital-trabajo para conseguir, mediante la anulación del sujeto colectivo trabajo, hacer traspasar las rentas de los trabajadores y trabajadoras al capital. Y más allá, ya lo veremos, de las retóricas paternalistas de la extrema derecha, lo que están planteando, y sobre todo desde el fascismo clásico hasta el actual, y más el actual, es una política económica brutalmente neoliberal que lo que busca es aniquilar a los sindicatos y los derechos laborales para poder conseguir un mayor poder económico y político del capital. Dados estos dos ejes, y en el tema que nos ocupa, lo que voy a tratar de explicar o compartir con ustedes como reflexión a debate en los próximos minutos es una doble operación. La primera cuestión: creo que tenemos que reivindicar la necesidad y la oportunidad de que los derechos sociales y, en particular, los laborales entren como protagonistas en el debate jurídico y en los procesos de justicia transicional. Y la segunda cuestión, creo que es evidente que en estos momentos, y más allá de la retórica paternalista que nos puede presentar en un momento dado una Meloni, un Le Pen o incluso alguno de los innombrables de Vox, lo que hay detrás de los discursos de la extrema derecha es una ofensiva brutal contra el trabajo. Y hoy en día creo que hay que remarcar esto y hay que hablar del trabajo por dos cuestiones. La primera, por la cuestión de la memoria, que lo comentaba la profesora. Hoy se cumplen 47 años de la matanza de Atocha, de los abogados de Atocha, y la memoria es fundamental para no volver a repetir la barbarie, y la memoria nos indica que la extrema derecha se ha cebado con las y los sindicalistas y que en los procesos hoy en día brutales, ¿no? Hay siempre unas víctimas que son las que defienden los derechos de las personas trabajadoras. Y en segundo lugar, porque en este momento en Argentina se están jugando el tipo, están poniendo el cuerpo millones, espero que sean millones, de momento hay miles de personas para frenar la barbarie de Milei y de Bullrich. Y están jugándose el tipo y poniendo el cuerpo porque hay un protocolo antipiquete que los está a punto de tachar a todos como criminales y los tanques están en la calle. Y creo que hoy es un día que tenemos que tener en cuenta que el preludio para que se cometan violaciones de derechos humanos, de las que consideramos más graves, es una igual de grave, que es la violación de la libertad sindical y del derecho a la protesta. Bien, empezamos, por tanto, por el principio muy rápidamente. La primera premisa la tenemos todas y todos clara. ¿Es posible hacer entrar a los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular a los laborales, dentro de estos procesos? Quien niega esto es porque tiene esa visión arcaica contra la que nos hemos pronunciado todas, que niega la justiciabilidad y la garantía de los derechos sociales. No voy a ahondar ahí, precisamente todas las profesoras y profesores que estamos aquí nos hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a decir que, bueno, que no existe esto de las tres generaciones y que además la indivisibilidad ya bajó la velocidad, etcétera, etcétera, con lo cual no hay dificultad ni teórica ni práctica para afirmar la plena garantía, la plena obligación de realizar los derechos sociales, que lejos de la progresividad implican una serie de obligaciones estrictas para los poderes públicos. Las violaciones de derechos sociales pueden derivar, como todas sabemos, de su falta de realización. Y ahora, si miramos, por ejemplo, el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, una parte de ello viene de la no realización e impedimento de realización de los derechos sociales. Estoy hablando de vivienda, estoy hablando de agua, etcétera. Pero además, acciones y omisiones en procesos de conflicto directamente realizados por agentes estatales son una violación clara
de derechos sociales. Y no estoy hablando únicamente cuando estamos violando el derecho de huelga, cuando estamos violando el derecho a la libertad sindical. Creo que todas tenemos procesos de conflicto en los cuales, por ejemplo, se han despedido funcionarios públicos o funcionarias públicas. Procesos de conflicto en los cuales se ha reducido el salario de determinadas personas por ser opositoras. Procesos de conflicto en los que han habido reprimendas laborales a otras personas por ser opositoras. Todo esto, evidentemente, es una violación de derechos humanos dentro de los DESC. Si miramos, les quiero recomendar una lectura sobre este tema. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos publicó en 2014 un dossier sobre DESC en procesos de justicia de transición y hace un recopilatorio de diversas comisiones de la verdad, de diversas sentencias de la Corte Interamericana, fundamentalmente donde se protegen, ya sea de manera tangencial, ya sea de manera directa, este tipo de derechos. Y el derecho que más sale normalmente, aparte de vivienda, educación, salud, es la libertad sindical. Hay un informe de una comisión de la verdad a la cual yo tengo especial cariño, por mi condición también de ecuatoriana, que es el informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador publicado en el año 2010. No sé si conocen la realidad de este informe y de esta Comisión de la Verdad, que es especialmente para mí importante y el informe es muy bueno. En esta Comisión de la Verdad se crea en 2007 por el presidente Rafael Correa para investigar los hechos cometidos en Ecuador, acaecidos en Ecuador entre el 84 y el 88 y otros periodos, donde hubo una violación generalizada de derechos humanos. Habla de la libertad sindical y reproduce un discurso que yo creo que es fundamental porque lo estamos viendo ahora también, que es el discurso de la lucha contra el enemigo interno, los sindicatos como el enemigo interno. Y como grupo armado, entonces se traduce todo lo que es el ejercicio de libertad sindical en un ejercicio de terrorismo interno y, por tanto, se justifica la ofensiva y la violación de derechos humanos de sindicalistas y de cualquier persona que se vincule con la reivindicación de derechos sindicales. Les remarco este informe porque creo que es poco conocido dentro de la realidad latinoamericana y es uno de los informes realmente remarcables. Si nos venimos a la realidad española, lo que tenemos hoy en día es que la extrema derecha, como ustedes saben, España era una especie de excepción, la excepción ibérica, España y Portugal, hasta que Vox irrumpe y se establece claramente. Con respecto de los derechos laborales, Vox cumple y está plenamente alineado con lo que es el fascismo histórico español, que combina la retórica paternalista en el plano laboral para justificar una operación clara de explotación y de eliminación del sujeto colectivo de trabajo. El discurso de Vox, como fue en su momento el fuero del trabajo y como fue en su momento el discurso que mantiene el franquismo prácticamente en su totalidad, no se crean que a partir de 1961 el franquismo se vuelve blando y hay una permisividad, realmente no, del principio al final hay una ofensiva antisindical, por mucho que algunas leyes hablaran de negociación colectiva, y Vox hace lo mismo y realmente si miramos lo que es el discurso de todas los lugares donde Vox está ocupando un cargo público, hay una voluntad de aniquilar tanto la imagen como el devenir, el actuar de los sindicatos. Y creo que esto es fundamental porque realmente nos evidencia de nuevo que la voluntad de la extrema derecha en Europa, camuflada con una retórica, ya les digo, paternalista, sigue siendo xenófoba, sigue siendo machista y sigue teniendo a los sindicatos como su principal objetivo. En particular, creo que es importante revisar, ¿no?, este discurso de las extremas derechas en Europa para ver cómo, por ejemplo, a pesar de que en un momento determinado Marine Le Pen habla de la protección de los derechos de los trabajadores o incluso Vox llega a tener una retórica paternalista, detrás no hay nada más que etnonacionalismo, patriarcado y violencia antisindical. Lo mismo en Portugal. Finalizo ya sencillamente remarcando que en el día de hoy lo que estamos viendo es que las extremas derechas tienen, por tanto, un eje violentamente antisindical, violentamente antilaboral,
que la experiencia argentina tiene una doble importancia respecto de esto, porque nos demuestra cómo el Poder Judicial está actuando para proteger los derechos laborales, en particular los sindicatos, mientras que la ofensiva del poder político está siendo brutalmente represora. Por eso creo que hoy hay que estar muy atentas a lo que está pasando en Argentina. Y, por último, quiero remarcarles algunas recomendaciones de este informe que les digo, de 2014, de cómo podremos cruzar los ejes, ¿no? De cómo podemos cruzar esta voluntad de utilizar la justicia en el tema que nos ocupa para cruzarla con los derechos sociales. La memoria, fundamental, la sensibilización de las partes implicadas en la utilización de los derechos sociales, que personas expertas en derechos sociales y laborales se incluyan en las comisiones que se pudieran crear. Se debe mantener desde la academia la total certeza de la garantía, y esto ya hacemos, de los derechos sociales, de que son garantizables y que son un eje de comienzo de estas violaciones, y que además en los mecanismos de justicia transicional no solamente estén las comisiones de la verdad, sino que se abran a otros mecanismos donde se incluyan necesariamente los derechos sociales. Ya les digo que para mí lo más importante es memoria, es reparación, que los mecanismos de reparación entren en los derechos sociales. En España tenemos alguna experiencia en esto, y que tengamos muy presente que en estos momentos hay luchas de compañeras y compañeros como la Argentina que nos están representando a todas frente a la barbarie de la extrema derecha. Muchas gracias. Muchas gracias, Adoración. Bueno, terminamos entonces las ponencias con la intervención de Mauro Meneses. Tienes la palabra, Mauro. Igualmente, pues 10 minutillos y te voy a avisar cuando falten 2. Te agradezco, profesor Vicente. Te transmito mis saludos también a los demás miembros de la mesa, a las autoridades brasileñas y españolas presentes, los magistrados, los abogados, compañeros y compañeras estudiantes del máster en Derechos Humanos, del curso en Teoría Crítica de los Derechos Humanos. Para nosotros que hemos estado aquí en Sevilla, también viviendo la misma experiencia, es un momento de emoción. Fuimos muy bien acogidos en esta escuela sevillana que nos enseña no solo a pensar críticamente, sino también a investigar con mucha seriedad para que lleguemos a buenos resultados como investigadores, claro. Tenemos un gran tema que inspira nuestro seminario, que es Justicia de Transición como antídoto para tiempos de negación. Y se añade una pregunta, una provocación. Y desde esta pregunta hago mis reflexiones. La pregunta que se plantea ¿es la justicia transicional una estrategia para frenar el ascenso de la extrema derecha en el mundo? Y me pongo a presentar mis reflexiones, mis opiniones. El interrogante que se presenta a nuestro examen sugiere un rescate o bien una búsqueda de respuestas ante una realidad algo distópica, resultante de la amenaza escalofriante representada por el avance de la ultraderecha. A día de hoy, con una frecuencia impresionante, hemos asistido al resurgimiento impensable de grupos, partidos e incluso gobiernos de extrema derecha, que nos hacen sentir como si una pesadilla de horrores nos interpelara sin piedad. Incluso en el país de esta semana hay una noticia alrededor del crecimiento de los ultras en Alemania, que parecía a nosotros, unos tiempos atrás, una fortaleza inexpugnable, pero no es más.
los ultras han crecido incluso en Alemania. La justicia transicional posee una finalidad en sí misma. En eso estamos todos de acuerdo. Cumple una función indispensable en cualquier proceso de reconstrucción democrática que sea digno de su nombre. El contenido de sus presupuestos de la justicia transicional ya ha sido profundamente analizado acá en intervenciones en las mesas anteriores, así que en relación con dicha premisa no queda lugar a duda. Es claro, las reflexiones nos han hecho pensar, incluso en mi caso, me han quitado el sueño esta noche después de oír las ponencias de Paqui, de Baltasar, de Dolores, en definitiva, de todos que han ocupado este micrófono ayer. Es un tema que nos quita el sueño, pero nos tiene que empujar adelante en búsqueda de soluciones. Sin embargo, digo yo, lo que se propone en concreto en este seminario es un acercamiento a la noción de justicia de transición como herramienta de contención de este fenómeno de ascensión de los ultras por todas las partes, que conlleva la negación en distintas capas, este fenómeno, sea la negación de la ciencia, de la cultura, de los derechos de las personas, de la integridad y también de la cohesión social. Bajo tales intentos, los derechos a la memoria y a la verdad actuarían a modo de disuasión. Este es el planteamiento de la pregunta que se hace. Los derechos a la memoria y a la verdad podrían servir como una especie de disuasión de los efectos engañosos de las distorsiones intencionales producidas y diseminadas masivamente por la extrema derecha. Poner freno a la espiral de falsedades que alientan la movilización ultra pasa a constituirse como una prioridad al ejercicio de las luchas y prácticas reconstructivas propias de la justicia transicional. O sea, en este momento, o sea, en esta época que vivimos, la justicia transicional, que tiene una función en sí misma, pasa a añadir un papel de afrontar el ascenso de los ultras. Contesto a esta pregunta diciendo que el actual escenario político sí que recomienda un esfuerzo renovado en la dirección de ponerse de manifiesto los hechos históricos en estado crudo, hablando de las muertes, torturas, desapariciones forzadas, persecuciones, exilios, sobre todo a las nuevas generaciones, vulnerables que son a los sesgos de la descripción histórica, debido a su distanciamiento temporal de las épocas de las dictaduras. Lo tengo clarísimo. La negación se interpone no solo como una descarada forma de supresión de culpas de los torturadores, de los que han hecho la represión, sino también de una cruel interdicción del tratamiento de las heridas, que todavía duelen sin tregua en los corazones de las víctimas, de sus familiares, de sus amigos. De ello, llegamos al tema que me parece el núcleo de la respuesta a esta pregunta. El tema de que para la extrema derecha un instrumento clave es la revictimización. O sea, los ultras
se utilizan muy frecuentemente de la revictimización como un instrumento de hacer con que las personas acudan a sus manifestaciones, crean en sus mentiras y se sientan bien para afrontar la verdad histórica. O sea, llegamos al tema de la revictimización, que traduce la imposición perversa de nuevos daños, constreñimientos a quien ya sufre muchísimo las consecuencias de traumas que han marcado sus vidas. Pienso que forma parte del núcleo estratégico de los ultraderechistas el ejercicio de la revictimización, porque esta osada práctica a la vez promueve el impacto en las redes alcanzadas por sus mensajes, obteniendo engagement masivo y captura de apoyos, estimulando el fanatismo violento de los ultras e intimidando las víctimas, que se obligan a una reacción defensiva e incómoda. Aún más difícil por causa del silencio que sectores de la derecha tradicional dedican a esos acosos, interesados los derechistas tradicionales en preservar sus alianzas electorales con los ultras. Somos abogados, nosotros en Brasil, estamos aquí, yo, Mônia, Rodrigo Castro, e também veo a César Brito e tantos outros abogados de represaliados políticos há muitos anos. Com lo qual, e conhecemos muito bem lo complicado que é para as vítimas sofrer outra vez os efeitos de atos de resistência cuya dignidade buscam rescatar como uma razão de seguir vivendo. Corridos de sorpresa las víctimas, por ataques cobardes que los revictimizan, ellos tienen que extraer del hondo de sí mismos fuerzas para reaccionar en defensa de su integridad personal y de la verdad de los acontecimientos que fraguan la historia de la sociedad, donde están involucrados. Creo que sea ejemplar, la manera como contestó la presidenta Dilma Rousseff en el año 2008, cuando ocupaba la función de ministra de Estado de la Casa Civil en Brasil, al escuchar una provocación sin vergüenza del senador Agripino Maia, líder de la oposición de entonces, que decía no poder fiarse en sus palabras, porque ella admitiera, la ministra Dilma, haber mentido bajo tortura. Delante de tal actitud extremadamente oportunista y desproveída de cualquier empatía, Dilma le presentó no solo una clase de historia, enseñando cómo la verdad es una enemiga ineludible de las dictaduras, sino además reivindicó Dilma de su derecho y deber de mentir bajo tortura, a modo de salvar sus compañeros y compañeras de la resistencia democrática, de los horrores de la tortura y hasta de la muerte violenta. Me voy a pedir permiso para poner el video en que la expresidenta Dilma, que ha estado aquí, que estuvo aquí en Sevilla con vosotros, es un momento clave de una reacción a la revictimización, una reacción muy potente. Me voy a poner aquí. Le dejamos los 2 minutos que tiene todo. Vale. Y termino. Y termino con 2 palabras después. El altar, aquí. Saltarlo ahí a la derecha. A la derecha. Allá, a la derecha. ¿Dónde? Da igual. ¿Sonido? Ahí, no, ahí te das saltar. Ahora, arriba. Ahí, te pones saltar. No.
Uma aula só sobre os pinguins, como nós não poderíamos ser pinguins. El sonido. Acá no hay sonido. La voz. ¿Por qué no hay sonido? Acá. Tengo que poner el sonido. Que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando... Tem uma consideração apenas que eu vou responder antes, porque eu acho que ela é importante para a democracia do Brasil. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade, é isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Por quê?
Algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho. Concluo derrando mi homenaje à ex-presidenta Dilma, e aqui temos entre nós su assessor jurídico que sigue muito cercano de ella, Jorge Messias. Em conclusão, dejo acá minha opinião segura, é uma conclusão muito sencilla, de que a justiça transicional juega, sí, um papel central em la desconstrucción de los valores basados en la verdad histórica. El negacionismo ha representado un vehículo corrosivo de la democracia y debe de ser afrontado con medidas concretas de restauración de la memoria y a través de políticas públicas de reparación simbólica y también material. En ese sentido, sí que la justicia de transición puede que sea una clave estratégica de combate contra el arsenal de mentiras de la extrema derecha, pero por encima de todo tiene como reto esencial la justicia transicional crear las condiciones para la supervivencia de un Estado de Derecho saludable y protegido contra amenazas y retrocesos desafortunadamente cada vez más presentes en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, y muchas gracias por traer, aunque sea 5 minutitos, a la presidenta Dilma, la cual ya nos dio aquí algunas lecciones también en este mismo escenario hace bien poco tiempo, y hoy pues nos da otra lección de memoria que no debemos olvidar. Parece que hace mucho tiempo, pero no fue tanto cuando estuvo hablando de esta manera. Muchas gracias, Mauro. Bueno, en la mesa ha sido muy buena con los tiempos, así que disponemos de unos 25 minutos para poder debatir con el público. No voy a ser yo el que me coma el tiempo resumiendo las intervenciones, pero bueno, creo que recordamos un poco, ¿no? Es decir, la importancia de la memoria, en las prácticas sociales, como nos apuntaba, de la memoria, de la verdad y de la justicia, los marcos institucionales que se han ido desarrollando, como nos apuntaba Rosángela, reconocimiento internacional que esos marcos han ido también haciendo, reconocimiento internacional de por ejemplo, la Comisión de Amnistía, que nosotros acá en diferentes tiempos atrás aprendimos tanto también de vuestras experiencias. Después, cómo eso fue útil, ¿no? O es útil cuando sufrimos el golpe, y cómo se ejerce por la resistencia, como también Cacay nos estaba apuntando, de forma valiente en las diferentes instituciones en las que formamos parte, ¿no? Afortunadamente, Tribunal Supremo desde la vía jurídica, y donde tenemos que enfrentar pues el golpe y también las resistencias al fascismo. Al fascismo que también, como la profesora Adoración, pues sabemos cómo empieza a penetrar trabajando contra los derechos sociales, y bueno, nos apuntaba sobre el derecho laboral, sobre el sindicalismo y bueno, la representación también política hacia los partidos políticos y a los representantes y representantes de trabajadoras y trabajadores. Atentas entonces a esos discursos contra la fuerza sindical y por los derechos de los derechos sociales, que es también por donde entendemos que pueden venir el debilitamiento de nuestras democracias y también el ascenso de la extrema derecha, ¿no? Y bueno, Mauro pues nos termina con, bueno, pues reafirmándonos la memoria, la reparación, ¿no? Y hablando también de reparación, como hablaba Adoración, de la herramienta de la memoria transicional como contención y disuasión de estos ascensos de la extrema derecha, y estaremos o debemos estar atentos a que no haya procesos de revictimización como nos ha apuntado la presidenta Dilma.
atendiendo también, como esta mañana, a medios de comunicación, a las diferentes medidas para mediar, ¿no? Para que esto ocurra. Nada más, hago una breve recopilación de, a lo mejor me he perdido muchas cosas y espero que podamos debatirlas. Abrimos el turno de palabras, si queréis, levanten la mano y a algún compañero o compañera pasará el micro para escucharos mejor. Una palabra, a ver. Sí, ve una, vamos a ver si hay más o vamos de una en una entonces, Manuel. Creo que hay más. Sí, yo no sé cómo va. ¿Aló? Sí. El seminario está siendo también una oportunidad, no solo para evaluar el ascenso de la extrema derecha, sino para revisar la efectividad de las estrategias y mecanismos de la justicia de transición. Y en ese sentido, a mí me parece que desde una perspectiva crítica de los derechos humanos, habría que evaluar hasta qué punto las estrategias y los mecanismos de la justicia de transición, ya lo veíamos esta mañana, dentro de un molde claramente liberal, ha dejado por fuera formas de participación popular. Estoy apuntando ya a un elemento concreto desde el cual creo que valdría la pena revisar esos mecanismos y esas estrategias. La justicia de transición ha tenido, digamos, moldes claramente institucionalizados que son muy importantes, pero no así algo que para la perspectiva crítica de los derechos humanos es central, que es la reivindicación de los procesos de lucha popular. Creo que sería interesante atender a este hecho. Y lo digo porque creo que las formas de justicia de transición implementadas en Brasil, en Argentina, en Chile, pertenecen a una determinada generación. Pero las nuevas formas de justicia de transición, y me refiero concretamente a la experiencia colombiana, están abriendo otros mecanismos y otras estrategias que, por ejemplo, incluyen la consulta popular, y está Colombia ahora en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, abriendo un proceso amplio de consulta a distintos sectores de la sociedad para que entre todos y todas planteen la sociedad a la cual quieren encaminarse. El ELN ha dicho, nosotros nos desmovilizamos como militares en la medida en que el pueblo colombiano diga cuál es el modelo de sociedad que queremos y por tanto ya no será necesaria nuestra lucha. Entonces, creo que en el caso, eso se da así en el caso colombiano, pero quiero recuperar la estrategia. Y la estrategia es la consulta popular, los movimientos sociales incorporados a las estrategias y los mecanismos de transición. Lo coloco aquí porque si estamos pensando en qué medida la justicia de transición puede funcionar como un freno al ascenso de la extrema derecha, creo que eso no se puede dar solo desde las instituciones estatales, sino que necesariamente tiene que generar un proceso de debate nacional para que ese consenso democrático sea el que efectivamente frene o pueda frenar los ascensos de la extrema derecha. Creo que parte de la estrategia de la extrema derecha es desmarcarse de la crisis del Estado y termina la izquierda apareciendo como los defensores institucionales. Entonces, creo que una forma de revertir esa estrategia es abrir procesos de consulta popular para que efectivamente logremos unas transiciones a nuevos modelos de sociedad. Lo planteo como una inquietud a la mesa en este debate que estamos dando entre todos y todas sobre en qué medida la justicia de transición ayuda o no a frenar el ascenso de la extrema derecha. Gostaria de parabenizar todos e fazer uma observação. Obrigado, Adoración, por visibilizar as questões laborais. Hoje são 47 anos da morte dos advogados de Atocha. E no Brasil, eu gostaria também de fazer um registro. Hoje, 24 de janeiro, fazem 5 anos de nosso maior acidente de trabalho, com mais de 270 mortos. Um acidente de trabalho invisibilizado como acidente de trabalho. Pensando em termos de acidente ecológico, enfim, estamos falando aí da tragédia que abateu Minas Gerais.
E justiça de transição e pensar em negacionismo é também visibilizar aquilo que é invisibilizado, ou seja, tantas famílias, tantos trabalhadores, clamando ainda por justiça. Me parece que é fundamental e eu queria fazer esse registro. Enfim, são 270 mortes em nosso país e hoje, 24 de janeiro, são 5 anos dessa tragédia. Enfim, é apenas isso. Muito obrigado e parabéns para todos. Bem, como Nádia se apontou, eu quero também fazer algumas ponderações, mas vou falar em português para talvez ficar mais tranquilo, mais claro. O aporte da oração que você traz é muito importante a partir do recorte da questão do direito dos trabalhadores e da classe trabalhadora, né? E aí, veja, tanto na Argentina, Verbitsky, né, começou a trabalhar a ideia da responsabilização das empresas, porque lá o papel que as empresas tiveram na perseguição, na tortura e na instrumentalização da ditadura, né, colocou uma importância muito grande de como as multinacionais agiram dentro do processo de perseguição, de morte, de ataque, né, e de prejuízo. Na Argentina, no Brasil, se repetiu mesmo. As pesquisas, as encuestas, trazem da maneira que agiram as multinacionais, e agora Volkswagen, né, na Comissão da Memória da Verdade, trouxe à tona, acabou fazendo um acordo, né, com o Estado brasileiro. Mas aí eu queria fazer um outro contraponto, porque, ao final e ao cabo, sabemos que a ditadura brasileira, né, começou em 64 a partir de um golpe civil-militar, onde os civis, né, e aí dito amplo setor, inclusive as multinacionais, que prepararam isso juntamente com os setores autoritários, antes de 64, muito antes. E agora vem à tona todo esse processo que participaram as multinacionais. E disso, só para finalizar a ideia, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, arcou financeiramente porque a reparação no Brasil foi basicamente econômica, tá? Como um cala-boca, dizer, não toquem nos militares, eles são intocáveis, não se toquem neles, mas o Brasil banca financeiramente e depois, claro, sequer as questões que envolvem os problemas psicológicos, as clínicas de memória, é uma tentativa, deixo isso à parte, porque quero centrar exclusivamente na questão laboral. O Estado brasileiro pagou, e pagou muitíssimo economicamente, em termos de dinheiro, de plata, o cala-boca. Pero passa incólume, passa ao largo o quê? A responsabilização daqueles que produziram todos os danos. Então, tinha que o governo brasileiro, o governo argentino e tudo mais, agir de maneira que responsabilizar e ter efeito regressivo sobre aquilo que se pagou nos estados, seja de Argentina, o estado de Brasil, porque ao final o custo foi para quem? Foi a partir do erário público, a partir de condições de impostos que foram colocados sobre todos a sociedade. Então, este ponto que, de uma certa maneira, queria que fosse enfocado. Muitas graças. Muchas gracias. Pasamos, bueno, la última pregunta. Eu queria aproveitar um pouco a posição que o Prudente tomou com relação à questão da justiça transacional, porque nós falamos muito de ditadura militar, da necessidade de resgatar isso, mas ele tocou num ponto que é, para mim, essencial também, né? A participação de setores da sociedade civil, né, no golpe, na ditadura militar, que até hoje não se conseguiu, né, resgatar este processo, essa memória, né, e que esses mesmos setores agora tentaram novamente
fazer um golpe no Brasil. Então, nós falamos dos militares, falamos desses setores que participaram, digamos assim, de forma até isolada nesse processo, mas não cogitamos da participação de setores da sociedade civil, como, por exemplo, eu vou dizer aqui, me perdoem quem... a participação das igrejas pentecostais no Brasil nesse processo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, isso precisa... Nós precisamos resgatar essa memória. E quero também fazer um adendo, porque eu sou um advogado juiz laboralista, que o papel da Justiça do Trabalho desempenhou digamos assim, não só na forma de não deixar construir um direito sindical efetivo, que a Justiça do Trabalho, preciso também revelar isso. A Justiça do Trabalho no Brasil sempre foi uma barreira para o desenvolvimento do direito sindical. E agora, a partir de 1988, nessa área de direito sindical coletivo, o que nós vemos é um retrocesso monumental em relação aos direitos coletivos e sindicais. Eu me lembro bem aqui da greve dos petroleiros de 2004, que nós estávamos lá, em que a Justiça fixou multa de R$100 mil por dia durante a greve. Então, hoje, nós temos no Brasil toda uma jurisprudência construída de modo a impedir o exercício do direito de greve dos trabalhadores, que é a única forma que eles têm de conseguir alcançar condições de vida mais saudáveis e melhores. Então, é preciso também resgatar este papel, me parece importante, do ponto de vista da justiça laboral dos trabalhadores, especificamente com relação ao Brasil. Porque o que nós estamos vendo também é um retrocesso que já vem acontecendo ao longo de muitos anos com relação aos direitos sindicais e coletivos do trabalho. Era esse registro que eu queria fazer. Muito obrigado. 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 Vamos a darle, volvemos la palabra a la mesa porque vamos ahí apurados y si hay tiempo hacemos otra ronda. ¿Vale? Empezamos pues como terminamos, Rosângela. Ok, obrigado pelas questões. Eu acho que a ideia não é responder, mas refletir sobre elas. E a partir de Manuel, que traz como estratégia, então, como um mecanismo que viabiliza a concretização, a efetividade, a eficácia social dessa estratégia, as formas de participação popular. E nós temos essas formas de participação popular e avançamos muitíssimo, principalmente com a Constituição de 88, quando os direitos sociais fundamentais não só são reconhecidos, e não de graça, porque foi a partir de uma grande luta da sociedade civil, mas principalmente com estratégias de consulta popular. E eu confesso, Manuel, que estou um pouco cética com a consulta popular, não sei se eu trabalho também no campo do direito à cidade e nos planos diretores, a consulta popular é a grande estratégia, e nós não temos avançado muito pelo contrário. Isso não quer dizer que o mecanismo não possa ser viável, e nem que você não tenha razão muito. Eu acho que nós temos que aprimorar, mas eu acho que nós teríamos que exercitar mais, para que não seja uma falsa consulta. Essa é a minha preocupação. Às vezes você tem uma consulta, mas, na verdade, é uma legitimação do que já está decidido, e não uma possibilidade de uma decisão diferenciada. Então, é uma preocupação que eu trago aqui para os colegas. Bem, a Sayonara, ela traz de forma fortíssima a situação que nós vivemos e como nós temos pendências. Como essas lacunas, por mais que a gente consiga reativar a memória, resgatar a memória, articular memória e tempo, nós vamos ter esses hiatos que não vão ser jamais preenchidos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar incomodando, e nos incomodando com esses fatos, porque não é só, não diz respeito só à família, toda a família que sofreu com a tragédia em Minas Gerais
traz como resposta o impacto em toda a sociedade civil. Todos nós fazemos parte dessa família que estava lá, né? Então, isso repercute e é responsabilidade nossa. E, afinal de contas, o que nós estamos fazendo, né? Afinal de contas, o que nós estamos fazendo? Eu fico muito interpelada e acho que não estou fazendo muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Bem, Prudente e o colega vão aprofundar a questão mais também de direito de família, aí eu deixo para os nossos colegas. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Bem, eu entendo que, Manuel, no momento que o Brasil passa, qualquer tipo de consulta seria extremamente temerária. Acho que os 4 anos de bolsonarismo dividiu a sociedade, inoculou o ódio de uma forma, como eu disse aqui, houve uma certa desumanização e aquilo que de estrutura existia. Nós que participamos da equipe de transição quando o Lula ganhou, o país estava completamente desestruturado, em todas as áreas. Eu acho que nós precisamos ter 4 anos de governo Lula para que a gente possa minimamente voltar a pensar em que sociedade nós estamos realmente vivendo. Eu hoje teria extrema dificuldade de pensar numa hipótese de qualquer tipo de consulta. Eu acho que nós temos que fazer uma resistência. De certa forma, eu acho que o 8 de janeiro foi surpreendente, porque, como eu disse, na minha visão, foi o Supremo que botou o pé na porta, mas até o Senado e até o Congresso, em grande parte, reagiu, porque também a preocupação de voltar à ditadura foi muito grande. 94% das pessoas, daí a 20 dias, eram contra, 94% era contra aquilo que aconteceu em 8 de janeiro. Hoje já caiu, já 80 e tantos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que um dos maiores trabalhos que nós temos é tentar fortalecer a sociedade brasileira como um todo, aí, através de quê? Através dos mecanismos que o governo está fazendo, através do fortalecimento não só partidário, que os partidos realmente hoje têm dificuldade, mas com o fortalecimento dos movimentos sociais. Por sinal, eu estou dizendo que eu estou louco para voltar a criticar o Supremo. Na questão trabalhista, o Supremo está destruindo o direito do trabalho. Eu não sou especialista em direito do trabalho, mas leio e acompanho. Quer dizer, se o Supremo, de um lado, mantém a institucionalidade, porque realmente foi quem segurou nesses momentos trágicos que vivemos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, a Simone falou isso hoje muito resumidamente, mas é a verdade. Quem acompanhou de perto sabe disso. É claro que a sociedade civil como um todo se posicionou nos momentos mais difíceis, às vezes com menos vigor do que devia, mas em relação ao Supremo Tribunal, em relação a outras questões, continua sendo o tradicional atraso, né? Quer dizer, a questão trabalhista, o Supremo está destruindo a questão trabalhista no Brasil. Então, eu acho que o momento nosso é de fortalecimento. Eu espero que a gente tenha 4 anos para poder... Veja bem, o Lula, quando foi ser diplomado, ele pediu para eu fazer lá uma recepção na minha casa para ele, dia 10 de dezembro, estava para tomar posse. Ele disse uma coisa interessante, ele disse, olha, eu não queria mais voltar para a política, só fui candidato porque eu era o único capaz de vencer o fascismo. E é verdade. Só que para vencer o fascismo ele teve que fazer uma amplitude enorme de apoios, não tenha dúvida. Então, governar nesse 1 ano agora, imagino você que é ministro, foi extremamente difícil, porque nós não ganhamos o governo. Todo mundo que, de alguma forma, tinha resistência à tragédia Bolsonaro, passou para o lado de cá e nós conseguimos ganhar, ainda assim, por muito pouco. Você ganhar de um governo que está tentando a reeleição no sistema presidencialista, que gastou 280 bilhões de forma absolutamente desonesta, absolutamente sem prestar conta, foi quase um milagre ter ganho. Então, eu acho que é hora de reconstruir o país, das mais diversas formas, fortalecendo dentro do Congresso, fortalecendo na sociedade. Nós temos entidades representativas que são importantes, que ficaram omissas por 4 anos, que agora começam novamente a existir, mas eu acho que não é hora de consultar nada, não. Eu acho que é hora de tentar fortalecer a sociedade para a gente poder ter força para daqui a 4 anos, 3 anos, com uma reeleição democrática, a gente possa pensar num Brasil um pouco mais forte para fazer o enfrentamento. Obrigado. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, como siempre, ¿no? Dando luces y realmente, Sayonara, Prudente,
habéis enfocado el tema en algo a lo que yo dedico mi vida a estudiar y que no lo había traído a colación, pero efectivamente, si el caso Brumadinho nos demuestra que hay una connivencia y esta connivencia entre modelos de extremas derechas o dictatoriales y el poder del capital es algo que además nos dedicamos a estudiar en un librito que se llama Neofascismo a la bestia neoliberal, que yo creo que fue el primer libro sobre este neofascismo que se publicó. Además lo coordiné con Sebas Martín, que es profesor también en la Universidad de Sevilla. Y en aquel momento nos dedicábamos a estudiar el fascismo histórico y su relación con el capitalismo y cómo se había trasladado a nuestra realidad. Pero más allá de eso, en el mundo actual, en el momento actual, lo que estamos viendo es que, aun cuando las empresas cometen ese tipo de crímenes, se sitúan cuando hay una vertiente transnacional en el ángulo muerto del derecho, donde ni siquiera la justicia transnacional va a llegar. Me explico. Ustedes recordarán claramente, ¿no?, cómo la International Telegram and Telecom apoyó a Pinochet y en el golpe de Estado contra Allende. Desde entonces hasta ahora hay una interacción norte-sur de las empresas transnacionales para cometer crímenes en terceros estados. Brumadinho no va tanto por ahí porque es una empresa brasilera, pero en realidad es una vía del capital para escapar. Escapa de la justicia nacional, escapa por supuesto, de cualquier estrategia de responsabilización internacional y sería muy interesante, y de hecho se está haciendo, ver cómo mediante mecanismos de justicia de transición es posible aprender al capital transnacional. Me explico. El grupo de derechos humanos y empresas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hay un grupo específico de derechos humanos y empresas donde están dirimiendo casos de empresas de Israel que están actuando en territorios ocupados y que están cometiendo crímenes. Y se está intentando, por la vía del juicio contra esos crímenes, ¿no?, aplicar este hilo de responsabilidad del cual se escapan las empresas transnacionales. Creo que es un temazo de investigación brutal y que además normalmente implica, como el caso Lafarge, que es un caso muy largo de Francia y Siria, implica muchas veces derechos laborales. Y al final lo que hay es la lucha contra la impunidad, un poder capital transnacional que busca la injerencia en terceros estados y aprovecharse no solamente de los modelos menos protectores, sino también de las situaciones de conflicto, con lo cual la vulneración de derechos humanos es doble. Y creo que con los mecanismos que estamos apuntando podríamos investigar otro tipo de vías para conseguir responsabilizar a las transnacionales por crímenes de derechos humanos en el mundo. Así que es súper interesante. Muchas gracias, Adoración. Bueno, pues a las aportaciones que nos ha compartido Manuel, las comprendo como un llamamiento a que haya más justicia transicional y con lo cual estoy de acuerdo. O sea, no es que se proponga un plebiscito, algo que, claro, sería temerario hasta, sino la construcción de políticas públicas desde una politización auténtica. En Brasil hay que rescatar las conferencias que han desarrollado políticas públicas en muchos sectores, en la salud, en la educación, afrontando graves y antiguos problemas brasileños. Entonces, creo, Cacay, que lo que propone Manuel no es la puesta de un plebiscito, sino que se haga una construcción política desde otros puntos de intervención social. Y con esto me pongo muy de acuerdo porque creo que necesitamos en estos momentos de más justicia transicional, no menos justicia transicional. Es un momento en que tenemos que dar un paso adelante para combatir la extrema derecha que se ha puesto muy osada, como he comentado, incluso en Brasil, desde los episodios del 8 de enero. Y claro, siempre tenemos
hecho prevalecer la democracia en condiciones muy justitas. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias a todos y todas por compartir la mesa y también por las sugestiones y la participación de todas. Tenemos que continuar la mesa. Antes quisiera hacer un anuncio que también conmemorar en el día de hoy. Hemos hablado de varias cuestiones que no son agradables tampoco, ¿no? Pero sí una agradable, que es el cumpleaños de nuestra compañera Sara Yarat. Así que muchas felicidades. Y bueno, y para cerrar esta mesa, me disculpan y voy a darle la palabra a Manuel Gándara para que nos exprese una sugestión de la coordinación del seminario. Desde la coordinación del seminario queríamos proponer una moción de todo el colectivo que está presente aquí, como manifiesto en nombre de la memoria, la verdad y la justicia de lo que está ocurriendo en Gaza, que consideramos el máximo y más insoportable ejemplo de los tiempos de negación. Si estamos aquí hablando de negación, no podemos objetar, no podemos pasar de largo ante la situación de lo que viene ocurriendo en Gaza. Planteamos entonces y sometemos a consulta del colectivo presente que se conozca la verdad de lo que ocurre allá, que se rememore ahora y siempre las circunstancias y que convoque imperativamente la aplicación del derecho internacional en materia de responsabilización por crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad, y que se haga inmediata la reparación, que en este momento significa dramáticamente proveer agua, comida y condiciones de sobrevivencia. Sometemos a consulta del colectivo entonces esta moción. Podemos hacerlo de la manera más sencilla, si quieren simplemente levantando la mano, para que quede como una primera moción de nuestro seminario. Bueno, pues con la aprobación por parte de los presentes y las presentes, queda registrado entonces como una moción de nuestro seminario, nuestro pronunciamiento en contra del genocidio que el Estado de Israel, con la complicidad del Estado americano, viene realizando en el territorio palestino. Damos entonces con el comunicado fin a la primera mesa de la tarde y damos un receso de, si os parece, 10 minutitos, 10, 15 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, gracias a todos.